Você aí que acha que vai conquistar mulher com buquê de flor, chocolate e textão no WhatsApp? Senta aqui que o papo é sério. Sabe o que ela realmente quer? Um homem que impõe presença, que decide, lidera e domina o próprio mundo. Um cara que, quando entra num lugar, não precisa falar muito. A energia já entrega. Não é arrogância, é poder masculino bruto, que não se desculpa por existir. Nietzsche já sacava tudo isso quando escreveu sobre a tal da vontade de poder. Ele não estava falando só de política ou guerra, estava falando da essência da vida. O ser humano vive para conquistar, expandir, afirmar sua força no mundo. E quando o assunto é atração feminina, isso vale em dobro. A mulher quer o cara que tá no topo da cadeia alimentar social, não o que vive se humilhando por atenção. Ponto final. A real é que a maioria dos homens de hoje virou um bando de betinha submisso que acha que ser fofo e prestativo vai derreter o coração dela. Nada! Isso derrete só o seu respeito próprio. A mulher não é burra, ela sente, ela testa, ela reconhece um homem de valor quando vê. E esse homem não tá pedindo permissão, ele tá vivendo a verdade dele com ou sem ela. Enquanto isso, a cultura moderna continua dizendo: seja sensível, escute mais, não imponha sua presença. Resultado? Um exército de homem fraco, emocionalmente dependente, reclamando em grupo de zap porque as mulheres de hoje não prestam. Irmão, presta atenção. O problema não é ela, é você que virou um gado moderno sem postura, sem liderança, sem tesão de viver. Esse vídeo é pra dar um tapa libertador na tua cara. Não é pra te agradar, é pra te despertar. Porque se você não acordar agora, vai continuar assistindo tua vida ser decidida por mulher que te vê como tapete? Nietzsche já avisava. Quem não impõe, obedece. Quem não lidera, rasteja. Quem não vive com força, é descartado. Nietzsche não era esses filósofos bunda mole que ficam fazendo pose com um livrinho debaixo do braço e usando palavras difíceis só pra pagar de intelectual. Nada disso. O cara era bruto, direto, incômodo, tão incômodo que até hoje nego treme quando lê. O alemão bigodudo não tava nem aí pra agradar ninguém. Ele queria destruir as mentiras bonitas que a sociedade conta pra manter o homem dócil e obediente. Esse foi o maluco que mandou na lata: Deus está morto! Não no sentido religioso só, mas no sentido moral, no sistema de crenças que fizeram pra amaciar o ser humano. Nietzsche olhava para aquele homem cristão, obediente, manso, cheio de culpa e pensava: esse aí já foi castrado pela cultura. Ele sabia que a moral dominante da época estava enfraquecendo o espírito do homem. E isso, parceiro, vale 10 vezes mais para hoje. O que Nietzsche queria era o homem forte, que pensa por conta própria, que cria seus próprios valores. Um homem que não vive pedindo validação de igreja, de governo, de mulher, de porra nenhuma. Um homem livre que topa o peso da liberdade e encara o mundo sem muleta. E é por isso que ele incomoda tanto, porque ele te obriga a olhar pra dentro e perguntar: você tá vivendo como um dono da tua vida? Ou como um obediente esperando aprovação? Esse cara foi expulso da academia, ignorado em vida, chamado de louco. Hoje é estudado no mundo inteiro, só que a maioria estuda errado, querendo encaixar ele em discurso politicamente correto. Nietzsche não cabia em lugar nenhum. Ele era o fora da curva, o outsider, o lobo solitário. E por isso, ele é tão red pill quanto dá pra ser, no conteúdo e na atitude. E por mais que a elite intelectual tente domesticar a mensagem dele, a verdade é clara. Nietzsche defendia o nascimento de um novo homem, um homem sem amarras morais herdadas, um cara que quebra a coleira cultural, joga as regras no lixo e constrói sua própria grandeza. Se você não entendeu isso, tá lendo Nietzsche igual cita de coach no Instagram? E aí, meu irmão, vai continuar sendo o beta submisso da própria existência. A tal da vontade de poder não tem nada a ver com ser político, empresário ganancioso ou vilão de filme. É muito mais bruto, muito mais profundo. Pra Nietzsche, todo ser vivo tem dentro de si um impulso natural para crescer, dominar, se afirmar no mundo. Não é sobre ter status, é sobre ser alguém que vive com intensidade, que age com propósito, que quer mais da vida. É o oposto de viver se encolhendo para caber. A sociedade moderna odeia esse conceito.
porque ele vai contra tudo que pregam. Seja humilde, não incomode, não se ache demais, tudo balela para manter você no cercadinho da mediocridade. Mas Nietzsche sabia, a vida não premia o obediente, premia o audacioso, e o homem que reprime sua vontade de poder vira um escravo emocional, social e até sexual. Acha que não? Olha ao redor. Quem vive se desculpando por ser homem, se castra para agradar mulher e vive no medo de parecer autoritário, já perdeu. O gado moderno troca seu instinto por migalhas de aceitação, mas a verdade é simples. Ou você impõe sua presença no mundo, ou o mundo impõe a dele em você. Essa é a essência da vontade de poder. É sobreviver de pé, não rastejando atrás de aprovação. E não se engane, isso vale no trabalho, na grana, no shape, na sedução. O cara que entra na academia e fala, vou dominar esse corpo, que monta um negócio e fala, vou fazer isso dar certo, nem que seja no ódio, que chega numa mulher com presença e postura, tá vivendo a vontade de poder. O resto é figurante, é beta submisso. É o tipo que Nietzsche chamaria de moralmente castrado. Se você tá se sentindo travado, frustrado, impotente na vida, talvez seja porque você abandonou sua vontade de poder lá atrás. Talvez você tenha aceitado uma vida pequena para ser aceito por gente que nem se importa com você. Mas a boa notícia é que dá para virar o jogo. Nietzsche não escreveu para te afundar, escreveu para te cutucar até você levantar. Acorda, maluco! A vida só respeita quem impõe respeito. Esquece esse papo de alfa, como o bombadão de regata na balada, ou o playboy que pega geral. Isso aí é caricatura. O verdadeiro macho alfa, na visão de Nietzsche, é o cara que vive com vontade de poder pulsando nas veias. É o maluco que não precisa de aprovação, que não depende de ninguém para validar quem ele é. Ele simplesmente é. E só por ser assim, já incomoda o mundo. Esse homem não entra nos lugares se explicando, ele age com presença e certeza. Ele não pede permissão, ele cria caminhos, não segue moda, não adota discurso pronto, não se curva à opinião dos outros. Nietzsche via esse tipo como um indivíduo que criou seus próprios valores, que deixou de ser rebanho e virou lobo solitário com moral própria. Isso é ser alfa de verdade? Postura mental? Não só visual. Esse cara não precisa falar sou alfa. Isso já seria beta. Ele exala poder masculino pelo jeito que anda, fala, decide, age. Ele não tem tempo para jogar joguinho emocional. Se a mulher quer, vem. Se não quer, segue o baile. Ele nunca se desespera por validação feminina, porque o foco dele é muito maior. Ele quer dominar sua própria realidade, quer evoluir, vencer, crescer, liderar. Isso é Red Pill raiz. O oposto disso, o beta submisso, claro. O cara que vive tentando agradar, que se adapta ao que a mulher quer, que molda suas opiniões com medo de ser cancelado. Esse aí é o personagem que Nietzsche cuspiria no chão, porque não vive com potência, vive com medo disfarçado de bondade. A mulher sente isso a quilômetros, pode até fingir que gosta do bonzinho, mas na hora do tesão, ela quer o cara que impõe presença, não que pede carinho. Ser esse alfa nietzschiano não é fácil, dá trabalho, requer autoconhecimento, coragem, sacrifício e um cagaço zero de ser odiado. Mas é o único caminho para viver com dignidade. Nietzsche não escreveu para agradar a sociedade, escreveu para formar homens de valor, não cordeiros mimosos. Então a pergunta que fica é: você quer ser mais um bom moço descartável? Ou o filho da puta que a história lembra? O homem gentil tá morto, véi. Enterrado de terno, com flores na mão, do lado do cachorro que ela falou que amava mais que qualquer homem. Sabe aquele cara que paga o jantar, manda bom dia, princesa, e ouve 40 minutos de DR sobre um problema que ela mesma causou? Esse aí virou personagem de sitcom, só que sem final feliz? A mulher moderna não respeita esse perfil. Pode até usar, mas nunca deseja. E não adianta vir com mimimi de que mulher gosta de atenção. Gosta sim, mas do cara que não depende disso pra viver. O bom moço de hoje é visto como fraco, previsível, moldável. Um beta submisso que troca a própria dignidade por afeto. Enquanto isso, ela tá de olho no cara que não tá nem aí, que não joga no seguro, que vive a vida como quer. O famoso Ubermensch de Nietzsche.
esse alfa filosófico não tá perguntando o que ela quer ouvir. Ele fala o que pensa, faz o que quer e vai embora se ela vacilar. E é exatamente isso que ativa o desejo feminino. A sensação de que o cara é raro, escasso e que ela precisa merecer ele. O bom moço, por outro lado, tá sempre ali, disponível, acessível demais. É tipo Wi-Fi público, tá aberto, ninguém valoriza. O problema é que a sociedade inteira empurrou o homem para esse papel de parceiro compreensivo e paciente. Só que na prática, isso só gera frustração, rejeição e recalque masculino. O cara vive fazendo tudo certo, mas apanha emocionalmente de mulher que o trata como segunda opção. E no fim, ele ainda se pergunta: por que elas preferem os escrotos? Porque o escroto, mesmo sendo um lixo às vezes, é forte, imprevisível e cheio de vontade de poder. Nietzsche sacava isso muito antes de virar drama de podcast. Ele sabia que o homem que vive pelos outros, seja por mulher, por igreja ou por estado, acaba perdendo sua potência vital. O homem gentil morreu porque deixou de ser homem. Virou uma ideia pasteurizada de afeto masculino. E mulher, meu parceiro, não deseja ideia, deseja homem de verdade. Nietzsche criou o conceito do Übermensch, traduzindo, o além do homem, o homem elevado, aquele que quebra as regras podres da sociedade e constrói os próprios valores, com a porra da própria cabeça. Esse cara não se guia por moral herdada, por opinião dos outros, ou por medo de ser mal visto, ele tá cagando pra julgamento. O objetivo dele é um só: se tornar o mestre da própria existência. Agora olha o Red Pill de verdade, não o chorume de beta vingativo que só fala mal de mulher. Tô falando do cara que acordou pra realidade, entendeu o jogo e começou a se desenvolver de verdade, que para de viver em função de afeto, de validação social e passa a viver por autoafirmação, propósito e crescimento pessoal. Ou seja, Red Pill bem vivido é o quê? Nietzsche puro na veia. Mas o que acontece é que muito mané se diz Red Pill e vive como gado ressentido. Não constrói nada, não lidera nada, só reclama de mulher e fica se vitimizando. Nietzsche detestava isso. Para ele, esse tipo é só o outro lado da moeda do moralista cristão. É o revoltado obediente. Acha que é rebelde, mas continua escravo. Agora da própria frustração. E o Übermensch? Esse tá acima disso tudo. O homem nietzschiano olha o mundo e fala: essas regras aí não me servem, vou criar as minhas. Ele não precisa de movimento, de clube secreto, de aprovação masculina ou feminina. Ele é autossuficiente mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. E isso não significa arrogância, significa liberdade total de ser quem se é, sem moldar a própria essência para caber nas caixinhas da cultura. Então sim, irmão, o Übermensch é o Red Pill raiz. Aquele que transcendeu o mimimi, parou de chorar e começou a construir. Um homem de valor que entende que o mundo não vai mudar por ele, então ele muda porra nenhuma e segue dominando. A questão é, você vai continuar sendo só um revoltado de fórum ou vai realmente se transformar no homem forte, raro e livre que vive fora da Matrix? Você foi criado achando que mulher quer um cara carinhoso, que manda bom dia, que ouve as dores dela, que ama incondicionalmente, tipo novela das 9, né? Só que a vida real não é comercial de margarina, meu parceiro. A mulher, por instinto, por biologia, por evolução, não tá procurando carinho, tá procurando poder. Isso é hipergamia, a busca por um homem de valor superior, alguém que ela admira, respeita e até teme perder. A psicologia evolutiva já comprovou isso de cabo a rabo. Mulheres, desde a pré-história, são programadas para buscar o melhor macho disponível. O mais forte, mais inteligente, mais líder, mais competente. Não é maldade, é seleção natural. Enquanto o homem busca beleza e juventude, fertilidade, mulher busca recursos, status e poder. E isso não mudou com rede social, só ficou mais evidente. A mulher não sente atração por igualdade emocional, ela quer o cara que sobressai, que se destaca na matilha. O bonzinho que se diz desconstruído é visto como amigo, terapeuta, muleta, mas nunca como homem de verdade. O desejo feminino é cruel, meu irmão. Ele não respeita a narrativa social.
Ele responde a sinais de poder, de domínio, de superioridade biológica e social. É por isso que ela baba no bandido, no líder, no empresário fodão. Quer um exemplo claro? Bota um cantor de funk tatuado, barra pesada, do lado de um engenheiro certinho, gente boa. Adivinha pra quem ela vai sorrir mais? Exato! Porque o primeiro exala instinto, presença, domínio, mesmo que seja inconsequente. O segundo, apesar de ser um bom partido no papel, não gera desejo, porque não impõe. E desejo, parceiro, é irracional, é visceral, é dominado pela vontade de poder. Então para de cair nessa armadilha do romantismo moderno. Mulher quer sentir que tá com um homem que pode protegê-la, liderá-la e que não se dobra fácil. Ela quer poder, não flores. Presença, não textos fofos. Se você não entendeu isso ainda, vai continuar colecionando amizades e ouvindo você é incrível, mas o problema sou eu. Quando na real, o problema é que você é fraco e ela sente isso. Olha só, hipergamia não é defeito, é instinto. É como o radar natural da mulher para caçar poder? Sim, poder, status, valor. Ela quer subir na vida e o caminho mais rápido, desde os tempos das cavernas, sempre foi se conectar com o homem mais foda ao alcance. Nietzsche falava da vontade de poder como força vital, e no caso da mulher, essa vontade se expressa assim: buscar o homem que lidera, não o que segue. Ela não quer o cara que a adora de joelhos, ela quer o cara que ela tem que merecer, o cara que é difícil, seletivo, disputado, livre, porque se ela percebe que você depende dela para se sentir homem, já era. O desejo evapora, a vontade de poder feminina rejeita o inferior e deseja o superior. Por isso que ela larga o parceiro perfeito e corre atrás do maluco que nem responde o story. E antes que você venha com "mas nem toda mulher", para! Isso é padrão biológico, não estatística de exceção. É por isso que mulher vive dizendo que não sabe porque gosta de cara que não presta. Não é que ela goste do maluco, ela sente desejo pelo poder que ele representa. Ele pode ser um traste, mas tem domínio. Ele age sem pedir, fala com confiança e nunca implora afeto. Isso, pra mulher, é adrenalina, é desafio, é estímulo direto no cérebro límbico. Aí você, todo disposto, prestativo, preocupado em não ser abusivo, se humilha pra agradar. E ela te trata como segundo plano. Por quê? Porque ela não admira quem implora. A vontade de poder dela busca ascensão, não estabilidade emocional. E sim, isso pode parecer cruel, mas é real. E se você não aprende a jogar esse jogo, vai viver sendo figurante na história dos outros. Pior, na história dela. Quer vencer esse jogo? Para de correr atrás. Construa o teu valor. Seja o homem que ela quer conquistar, não o que implora para ser aceito. Pare de se moldar ao gosto dela. Comece a moldar o seu mundo. Nietzsche diria, ela quer poder, então seja o poder. E aí, parceiro, quem vai escolher é você, não ela. Vamos direto ao ponto. Gentileza em excesso é interpretada como fraqueza, principalmente no jogo da sedução. Não adianta vir com, mas eu fui tão legal com ela, irmão. Legal demais soa como carência disfarçada. Mulher sente isso. Ela pode até agradecer, sorrir, mas por dentro já marcou. Esse aí não tem pegada, não tem firmeza, não tem liderança. E sem isso, não tem atração. Tem pena. Tem estudo científico e tudo. A Evolutionary Psychology Journal fez uma pesquisa em 2008 mostrando que mulheres sentem menos tesão por homens subservientes. Aqueles caras que dizem sim pra tudo, que fazem de tudo pra agradar. Resultado, são classificados como bons amigos, companheiros confiáveis e nunca como homens desejáveis. Gentileza não é problema. O problema é a submissão travestida de gentileza. Pensa comigo. Você já viu mulher perdidamente apaixonada por aquele cara que vive dizendo: "Tá tudo bem, amor. O que você quiser tá bom pra mim?" Não, né? Porque o cara que ela deseja é o que impõe, contesta, lidera, toma decisão. Ele pode até ser gentil, mas é gentil quando quer, não quando espera algo em troca. Isso é poder masculino, isso é ter frame,
Isso é ter postura. Enquanto isso, o beta submisso acha que agradar é o caminho e vive frustrado, porque elas sempre escolhem o babaca. A real é que o babaca, muitas vezes, só parece babaca porque não abaixa a cabeça, e isso pra mulher ativa o botão do desejo. Não porque ela gosta de sofrer, mas porque ela quer um cara que ela respeite. E ninguém respeita um cara que vive pedindo desculpa por existir. Se você quer ser gentil, beleza, mas seja gentil como um leão que escolhe não morder. Não como um poodle que lambe a mão de quem bate. Nietzsche te daria um tapa se te visse agindo como cachorrinho emocional. Ele sabia. O homem que vive pra agradar, morre invisível. E mulher não deseja invisível. Deseja quem marca presença. Sabe aquele cara legal, prestativo, sorridente, que tá sempre disponível pra ouvir desabafo, levar no aeroporto e montar o armário da prima dela? Pois é. Esse aí virou o novo bobo da corte. Tá ali pra entreter, aliviar tensão, elogiar look novo e tomar toco com você é especial, mas ele acha que tá ganhando pontos com gentileza, mas o que ele tá ganhando mesmo é passe livre pra zona do desrespeito. A mulher moderna não deseja o cara que ela domina. Ela até gosta dele, até acha fofo, até agradece a ajuda, mas desejo? Zero. O nice guy virou um capacho emocional. E o mais trágico é que ele nem percebe. Acha que tá jogando certo. Segue o manual do romantismo. Trate-a como uma rainha e ela te fará rei. Só que no mundo real, ela trata como bobo útil e dá o trono pro cafajeste confiante. E antes que tu ache que é exagero, pensa em quantas vezes tu viu mulher desabafar com um cara por quem não tinha nenhum interesse, mas que ela mantinha por perto pra ter atenção, suporte ou só pra alimentar o ego. Esse é o nice guy típico, o reserva emocional. E sabe o pior? Quando ela encontra um cara de verdade, ela te descarta como se você fosse invisível, porque você nunca foi opção, só distração. Nietzsche já dava o papo. Quem vive tentando agradar todos, perde o próprio valor. O nice guy é o produto da castração cultural do homem. Foi ensinado a ser bonzinho, calmo, sensível, domesticado. Só que no fundo, ele carrega um ressentimento absurdo, porque faz tudo certo e mesmo assim nunca é escolhido. Mas o problema não é o mundo, irmão. O problema é você ter abandonado sua virilidade para ser aceito. O verdadeiro homem não é o canalha, nem o cordeirinho. É o cara com poder, com liderança, com postura. O nice guy não tem nada disso. Ele é inofensivo. E o inofensivo não impõe desejo, só pena. Se você se identificou, tá na hora de matar esse personagem dentro de você. Nietzsche chamaria isso de transvalorar tua vida. Eu chamo de parar de ser o palhaço emocional da mulherada. Sabe quando ela faz aquele comentário atravessado do nada? Tipo, nossa, sua camisa é meio brega. Ou, fulano é mais bem sucedido que você, né? Isso, meu amigo, é shit test. E não é por maldade, é instinto. Mulher testa o homem pra saber se ele é de verdade ou só mais um fraco disfarçado de legalzinho. Cada alfinetada, cada provocação é um scanner de poder masculino. Se tu abaixa a cabeça, ela perde o respeito. Nietzsche, se estivesse num bar contigo, ia te olhar rindo e falar: ela está testando tua vontade de potência? Porque é exatamente isso. Ela quer ver se tu aguenta pressão, se mantém firme, se tem postura, se tem frame. Não é sobre responder com grosseria, é sobre manter tua essência sem se dobrar. O homem que muda pra agradar, que tenta justificar cada passo, já perdeu o jogo. O shit test é natural como o sol nascer. Não adianta reclamar. É o mecanismo feminino de seleção de macho forte. Se ela sente que você é fraco emocionalmente, ela te descarta, mesmo que inconscientemente, não porque ela é cruel, mas porque o instinto dela diz: esse cara não me protege, esse cara me obedece. A natureza rejeita a submissão mascarada de gentileza. E olha só, isso não tem nada a ver com gritar, peitar, tretar. Tem a ver com manter o teu frame mesmo quando ela tenta te desequilibrar. Mulher fala: acho que fulano é mais maduro. Você responde: pode ser. Mas eu sou o que tô aqui, firme, leve, inabalável. Essa postura ativa o desejo dela e te separa de 90% dos caras desesperados. Então, maluco,
Na próxima vez que uma mulher te desafiar, agradece, porque ela tá te dando a chance de mostrar quem você é. E Nietzsche já dizia: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Então mostra pra ela que tu tem propósito, tem força, tem vontade de poder. Porque o homem que passa no shit test vira lenda no imaginário feminino. Beta submisso é aquele cara que vive fazendo o que é certo, não o que ele acredita, mas o que os outros esperam dele. Vive guiado por boas intenções, boas maneiras, boas práticas. Só que no fundo, o que ele quer mesmo é aprovação, tapinha nas costas, ser aceito. Nietzsche olhava para esse tipo e metia o rótulo sem dó: escravo moral. Vive em função de regras que não criou, em nome de gente que nem respeita ele. Essa tal moral de escravo é uma armadilha social. Ensina o homem a se calar, a servir, a obedecer. É a moral do gado moderno, aquela que transforma o cara num robô funcional, paga imposto, abaixa a cabeça, respeita a fila e morre cedo. Tudo para ser chamado de bom cidadão. Mas Nietzsche perguntava: bom pra quem? Porque pra ele, essa bondade forçada é só covardia maquiada. É medo de ser rejeitado por ser autêntico. O beta que vive por essa moral não cria nada, não lidera nada, não rompe nada. Ele apenas reproduz o script. Tenta ser homem ideal segundo a sociedade, segundo a igreja, segundo a mulher, segundo a mãe, segundo o chefe, menos segundo ele mesmo. O resultado: um maluco frustrado, sem identidade, sem postura, que quando toma um pé na bunda ou um fora da vida, não entende por que foi rejeitado. A resposta é porque ele nunca foi ele. Enquanto isso, o alfa nietzschiano tá vivendo a moral do Senhor. A moral de quem cria seus próprios valores. Ele não segue o rebanho. Ele questiona, desafia, reconstrói, não por rebeldia adolescente, mas por consciência de que ninguém além dele pode definir o que é certo pro caminho dele. Esse é o cara que a mulher respeita, que o mundo teme e que o sistema tenta censurar, porque ele não obedece. Se tu sente que tua vida tá parada, que tu é sempre o cara certinho, mas nunca é reconhecido como homem de verdade, talvez seja a hora de abandonar essa moral de rebanho. Nietzsche não escreveu pra ovelha, escreveu pra quem quer parar de viver como beta domesticado e começar a viver como o dono da própria porra toda. O primeiro passo? Jogar essa coleira fora. Imagina um tabuleiro de xadrez. A maioria dos caras tá ali jogando conforme as regras, esperando a vez, seguindo estratégia que outro criou. Agora imagina o cara que levanta, vira a porra do tabuleiro e cria o próprio jogo. Esse é o alfa de verdade. É o que Nietzsche chamava de criador de valores. O homem que não segue o padrão, ele dita o padrão, e por isso mete medo em muita gente. O alfa nietzschiano não vive segundo a moral alheia. Ele olha as regras sociais, os discursos prontos, o politicamente correto e pensa: isso aqui foi feito para me domesticar. Aí ele vai lá e rasga, não por revolta vazia, mas porque sabe que a liberdade só existe quando você cria seus próprios critérios. Não vive por culpa, nem por dever. Vive por visão, força e responsabilidade pessoal. Esse cara não é rebelde por estilo, é rebelde por consciência. Ele sabe que se aceitar as regras impostas, seja da sociedade, da mulher, do governo ou do meio, vai viver pequeno. Vai ser mais um beta implorando espaço no jogo dos outros. Então ele constrói o próprio território, cria as próprias crenças, escolhe no que acredita e defende isso até o fim. Nietzsche chamava isso de transvaloração, mudar os valores herdados para valores próprios. E o mais louco, esse tipo de homem é exatamente o que atrai respeito e desejo. A mulher vê nele firmeza, direção, domínio. Os outros homens, mesmo sem entender, sentem que ali tem algo diferente. E o sistema odeia, porque não dá pra controlar alguém que não joga o jogo. O alfa não tá ali pra seguir manual. Tá pra criar o próprio livro e escrever com sangue, suor e porrada. Se você quer ser esse cara, tem que parar de perguntar o que eu devo fazer e começar a perguntar o que eu quero construir. Nietzsche já mandava a letra. O homem forte não busca aprovação, busca criar.
O beta espera a instrução. O alfa decide caminho. No fim das contas, o verdadeiro poder é isso: impor sua presença, sua visão e seus valores. E foda-se quem não gostar. Irmão, anota isso na testa. Mulher não respeita o homem que ela controla? Pode até gostar, pode até usar, pode até manter por conveniência, mas respeitar de verdade só o cara que ela sabe que pode perder a qualquer momento. Nietzsche falava sobre o valor da escassez, do poder de quem não se apega, de quem vive com autonomia. E é aí que entra o homem que ela respeita e deseja. O homem que ela teme perder é o cara que tem valor próprio. Ele não tá desesperado, não vive correndo atrás, não aceita qualquer migalha. Ele sabe que tem opções, que tem presença, que se ela não quiser, outra quer. Esse tipo de cara mexe com o emocional dela, porque ela sabe que não consegue manipular, nem controlar, nem usar como reserva. É o cara que, se ela vacilar, já foi. Enquanto isso, o beta submisso tá sempre ali, ligando, cobrindo buraco emocional, topando qualquer condição. E quanto mais ele se entrega, menos ela valoriza. Porque o desejo feminino é assim, ele respeita quem impõe limites, não quem aceita tudo. Você acha que tá mostrando amor, mas ela tá lendo fraqueza. Você acha que tá sendo parceiro, mas ela tá te testando. E você, por ser carente, falha no teste sem nem perceber. O alfa não ameaça, ele mostra na prática. Se ela vem com drama, ele ouve e decide. Se ela vem com joguinho, ele ignora e segue. Se ela vacila, ele não mendiga, ele vaza. E isso mexe com a cabeça dela, porque ativa aquele sentimento de caralho, eu posso perder esse cara. E quando ela sente isso, o respeito nasce, e junto com o respeito vem o tesão, porque desejo feminino é movido por insegurança emocional controlada. Então se liga, você quer ser respeitado por uma mulher? Mostra que tua vida é maior que ela. Mostra que você é escasso, que você é seletivo, que você não aceita ser meio homem pra agradar. Nietzsche dizia: quem tem o poder de ir embora tem o poder de comandar. O apego é do beta, o domínio é do homem que vive como se ninguém fosse insubstituível. E parceiro, isso inclui ela. Sedução, meu parceiro, não é conversa mole, nem joguinho de palavras doces. É uma guerra silenciosa de poder, um duelo de quem vai dominar o ambiente emocional. Ela quer saber se você é homem de verdade ou só mais um bobo domesticado. E você tem que mostrar que não se dobra, que tem presença, firmeza e um frame inabalável. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência sexual. Aquele fogo interno de quem não implora por nada. O frame é a estrutura invisível do teu ser. É como você se posiciona, reage, lidera. Um cara com frame forte entra num lugar e não precisa falar muito. Ele já domina. A mulher sente, porque ela não tá só ouvindo o que você diz, ela tá escaneando tua postura, tua energia, tua firmeza de decisão. Se tu cede fácil, hesita, muda pra agradar, já era. Perdeu a guerra sem nem perceber. E o campo de batalha nem sempre é explícito. Às vezes ela te provoca só pra ver se tu perde a linha, às vezes testa teu limite emocional, às vezes joga uma dúvida pra ver se tu se abala. Não é porque ela é má, é porque o desejo dela precisa sentir tua força. Se tu cede, ela domina. Se tu domina, ela se entrega. E é assim que funciona. Goste você ou não. Nietzsche sabia que o desejo é impulso, e impulso respeita força, não sensibilidade. Agora, o cara que não tem frame vive capotando. Cada elogio que ela faz, ele se derrete. Cada crítica, ele se explica. Cada silêncio, ele entra em pânico. Esse é o tipo de homem que não seduz, suplica. E quem suplica, perde. Porque a mulher quer sentir que ela tá diante de um homem que tem mais a oferecer que só atenção. Ela quer ver poder, quer ver comando, quer ver que você é o sol e não o satélite dela. Então entenda, sedução é sobre energia e domínio. Nietzsche te diria: exerça tua potência sem medo. Mostre quem você é sem pedir desculpa. Seja o centro da tua realidade. Porque no fim das contas, a mulher deseja o homem que ela sente que pode levar pro fim do mundo, e ainda assim ele vai manter o controle. Isso é frame, isso é poder masculino, isso é ser foda. Olha, se tem um personagem patético nessa geração, é o tal do simp.
É o maluco que vive lambendo mulher na internet, que comenta deusa em foto de novinha e manda pix por nude achando que tá sendo romântico? Esse cara é o escravo moderno. Não carrega corrente no tornozelo, mas carrega na alma. Vive submisso ao desejo alheio, implorando atenção como se mulher fosse uma entidade sagrada. E ele, um servo emocionado. Nietzsche falava que o homem precisa viver com vontade de poder, com instinto de crescimento, de afirmação. E o simp fez o contrário. Castrou o próprio instinto para viver em função de aprovação feminina. Se comporta como mascote, como melhor amigo, como psicólogo 24 horas por dia. Mas no fundo, o que ele quer? Um beijo, uma chance, um carinho. Só que não ganha nada além de desprezo e ranço. Esse tipo de homem não inspira tesão, inspira pena. Porque mulher, mesmo a mais boazinha, sente nojo de homem sem postura. Ela pode até se aproveitar, fazer ele pagar jantar, pedir carona, usar como banco emocional, mas respeitar? Nunca! O simp não tem poder, não tem presença, não tem comando. Ele terceirizou a própria masculinidade para tentar ser aceito por mulher que nem o enxerga como homem. E o pior, ele acha que é especial? Acha que tá jogando diferente? Acha que por ser gentil e atencioso vai ser o escolhido? Mas não passa de mais um na lista de reserva. O simp perdeu tudo o que fazia dele homem: assertividade, risco, presença, limites. Virou gado virtual, domado pelo algoritmo e pelos hormônios. Nietzsche ia olhar para esse maluco e falar: você não vive, você rasteja. Então se liga, parceiro. Parar de ser simp não é virar escroto. É recuperar tua força interior. É parar de mendigar migalha de atenção e começar a construir respeito. É resgatar teu valor não pelo que você oferece para ela, mas pelo que você constrói para si. O simp é o novo escravo porque não tem soberania, mas o homem de verdade, esse não precisa implorar. Ele é a porra do prêmio. Nietzsche já cantava essa bola muito antes de virar modinha. O sistema ia inventar uma tal de moral coletiva para castrar o homem de dentro para fora. E adivinha? Tá aí na tua cara hoje com o nome bonito de cultura woke. Um monte de discurso pronto que parece bondade, mas no fundo é só um jeito de domar a tua força. Querem um homem manso, sensível, obediente e desconstruído? Ou seja, um beta dócil que paga imposto e pede desculpa por existir. Essa cultura te ensina desde moleque que ser masculino é ser tóxico, que ter postura firme é ser machista, que liderar é opressor, e você vai, sem perceber, engolindo esse script covarde, se sentindo culpado por ser homem. Nietzsche já avisava, o ressentimento social ia tentar nivelar todo mundo para baixo, transformar o lobo em ovelha. E o mais doente? O lobo ia aceitar, feliz por fazer parte do rebanho? A cultura woke não quer igualdade, ela quer controle. E o primeiro passo para controlar um homem é cortar o saco emocional dele. Tirar sua agressividade saudável, sua ambição, sua vontade de competir e conquistar. Isso que eles chamam de toxicidade é exatamente a faísca que moveu o mundo. Coragem, risco, ousadia, domínio. E sem isso, o homem vira o quê? Um zumbi funcional, um escravo com crachá. E quem lucra com isso? O sistema, óbvio, governo, mídia, ONG, político vagabundo. Todos vendendo o mesmo papo. Não seja perigoso, seja gentil, mas o que eles realmente querem dizer é: seja inofensivo, seja fraco, seja útil. Nietzsche falava que o homem que obedece por medo de ferir os outros já tá morto por dentro. É só mais um fantoche decorando o discurso progressista para se sentir virtuoso. Se você tá vivendo pedindo permissão para existir, com medo de ser cancelado, pisando em ovos para não incomodar, já foi castrado, irmão. E não é com bisturi, é com ideologia. Nietzsche dizia que o caminho do homem é assumir o caos interno e transformá-lo em poder criativo. Mas para isso, tem que largar a coleira cultural e botar os dois pés na sua própria verdade. Ou vai continuar um banana útil no teatro social? Ah, já reparou que hoje tudo gira em torno de empoderar a mulher e corrigir os privilégios do homem? Isso não é mais só pauta social, parceiro. É uma religião. E o nome dela é feminismo estatal, uma doutrina moderna que não tem padre, mas tem militante, que não tem Bíblia, mas tem cartilha.
e que trata o homem como pecador original, culpado só por ter nascido com saco e testosterona. Nietzsche já enxergava esse teatro. Ele chamava de sacerdotes do ressentimento, aqueles que não têm poder real, mas usam moralidade para controlar quem tem. O feminismo estatal é isso. Ele não te vence na porrada, te vence na culpa. Diz que você oprime sem perceber, que seu sucesso é privilégio, que sua masculinidade é ameaça. E o pior, você acredita e começa a se diminuir para caber no sistema. Essa nova religião quer um homem arrependido que peça perdão por existir, que diga desculpa por ser hétero, desculpa por ser firme, desculpa por não aceitar tudo que você fala. O Red Pill raiz olha para isso e ri, porque entende que isso é mecanismo de dominação ideológica. Querem colocar o homem numa posição de servo emocional do Estado, da cultura, da narrativa e da mulher. E não é teoria da conspiração? Não! Tá aí! Leis desequilibradas, campanhas que tratam todo homem como predador, escolas ensinando o menino a não competir. É o culto do homem fraco, um sistema que pune a virilidade e recompensa a passividade. Nietzsche já dizia, quando a fraqueza vira virtude, o forte é tratado como vilão. E é exatamente isso que estamos vivendo. É perseguição moral travestida de progresso. Se você não acordar, vai passar a vida inteira se ajoelhando para uma religião que quer te transformar em cordeiro obediente, enquanto outros dominam o templo. Nietzsche avisou, ou você vive como criador de valores, ou será escravo da culpa alheia. A pergunta é, você vai continuar rezando para essa nova fé estatal, ou vai queimar essa doutrina de merda e reconquistar seu poder? Tem uma verdade que ninguém quer admitir porque fere o ego dos bonzinhos. A mulher despreza o homem que ela domina. E não é achar ruim, não. É perder tesão mesmo. Pode continuar ali, manter o cara por conveniência, mas o desejo evapora. Por quê? Porque tesão feminino é movido por assimetria e o cara que se submete emocionalmente, que vive fazendo tudo o que ela quer, vira subordinado. Não, homem. Ela quer o cara que ela admira, que ela respeita, que ela olha e pensa, esse eu não domino fácil. E quando ela percebe que você tá ali o tempo todo, pedindo carinho, perguntando se ela tá feliz, aceitando desaforo, acabou. Você virou parte do mobiliário emocional dela. Útil, confortável e sem graça. Nietzsche diria que você se tornou fraco demais para ser desejado. E a mulher quer potência, não permissão. E antes que alguém venha com mais relacionamento é parceria, calma. Parceria é diferente de submissão. Parceria é quando dois estão alinhados, cada um no seu papel. Submissão é quando o cara vira capacho emocional, o tipo que deixa de se posicionar para não gerar conflito, que evita impor limites para manter a paz, que troca respeito por clima bom e, no fim, toma um pé na bunda sem entender por quê. E sabe o que é pior? Muitas vezes é a própria mulher que empurra o cara para essa posição e depois enjoa, porque ela acha que quer controle, mas no fundo quer ser conduzida por alguém mais forte. Ela quer um cara que ela siga, não um que siga ela. Quando ela testa e percebe que manda em tudo, ela perde a admiração. Nietzsche chamaria isso de decadência relacional. Eu chamo de homem que virou almofada emocional. Quer ser desejado? Quer manter respeito? Então assuma a liderança da sua vida. Coloque limites. Diga não. Mostre que sua presença é opcional e que você só fica onde é respeitado. Isso não é arrogância, é essência masculina. A mulher pode até dizer que quer um parceiro sensível e acessível, mas na prática ela vai se molhar. Mesmo é pelo cara que ela não tem certeza se consegue domar. Se tem uma parada que separa homem foda de homem fraco hoje em dia, é frame. Mas não se assusta com o nome gringo, que o bagulho é simples. Frame é a tua realidade mental. É o teu eixo, a tua visão de mundo, a tua postura diante das situações. E no jogo da vida, principalmente com mulher, quem tem o frame mais forte domina o jogo. Nietzsche já falava disso, só que chamava de afirmação de si. Frame é quando você entra numa conversa e não se deixa levar pela pressão, pela emoção ou pelos testes dela. Tu se mantém firme no que acredita, sem virar fantoche emocional. A maioria dos betas vive girando em torno do frame feminino. Aceita tudo. Muda de opinião para agradar. Vira o que ela quer que ele seja. Resultado?
vira um tapete, porque mulher sente na hora quando o cara perdeu o próprio eixo. O homem com frame forte não discute com base na emoção. Ele define os limites e mantém a calma. Se ela grita, ele fala baixo. Se ela joga joguinho, ele ignora. Se ela tenta provocar, ele sorri e continua firme. Não porque é passivo, mas porque não é manipulável. O frame dele é mais forte que a tempestade emocional dela. E isso, meu irmão, ativa o respeito e o desejo. Hoje o mundo tá cheio de homem que cede. Cede pra chefe, cede pra mulher, cede pro discurso. Vive mudando o frame toda hora pra ser aceito. E cada vez que faz isso, fica mais fraco, mais frustrado e mais invisível. Nietzsche diria que esse tipo perdeu a própria potência. Virou um eco dos outros. O cara de valor real é aquele que tem uma narrativa tão sólida que arrasta quem tá em volta. Quer mudar tua vida? Constrói teu frame, define teus valores, tua missão, tuas regras e mantenha isso com convicção. O mundo vai tentar te desviar, testar tua força, te seduzir com conforto. Mas o homem que segura o próprio frame vira referência, vira líder, vira homem de verdade. O resto só gira em torno da vontade alheia e morre como figurante da própria história. Se tem uma coisa que a maioria dos homens hoje não tem, é desapego. A galera tá emocionalmente dependente de tudo. De mulher, de crush, de curtida no story, de salário fixo, de opinião de amigo. E quanto mais você se agarra nessas porras, mais fraco você fica. Nietzsche já dizia: o homem forte é aquele que não precisa, que pode perder tudo e ainda assim não se quebra. Isso é liberdade real? Desapego não é frieza, não é virar um robô sem sentimentos. É ter a consciência de que nada fora de você define seu valor. Que se ela for embora, tu continua inteiro. Que se o mundo virar de ponta cabeça, tu ainda tem o teu eixo. O desapego é a base do poder masculino porque é ele que te permite agir sem medo. E homem sem medo, parceiro, é homem perigoso no melhor dos sentidos. O beta submisso, por outro lado, vive apegado ao relacionamento, ao cargo, à validação da família, ao status social. Ele não se mexe, não arrisca, não lidera porque tem medo de perder. Vive amarrado no afeto dos outros. E o que Nietzsche te diria? Que esse cara é um escravo voluntário, que não é livre nem dono de si, que é só mais um zumbi emocional vivendo na coleira do apego. O desapego é o que separa o homem comum do homem elevado. Aquele que não negocia princípios por conforto, que não se curva por medo de ficar sozinho, que pode virar as costas para qualquer situação que tente podar sua essência. Nietzsche chamava isso de dançar sobre o abismo. Eu chamo de ser foda pra caralho sem medo de perder. Porque no fim, só perde quem depende. Quer conquistar respeito, liberdade e poder? Seja o homem que pode andar sozinho, que não precisa de aplauso, que não implora por amor, que não vive em função de ninguém. Nietzsche sabia, o verdadeiro poder nasce quando nada fora de você controla o que tá dentro. E quando você chega nesse ponto, irmão, o mundo se dobra ou te engole, mas você nunca se rende. Red Pill, na mão de muito maluco por aí, virou só muleta de ressentido. O cara toma um pé na bunda, descobre uns verdades amargas, vê uns vídeos no YouTube e pronto, vira um hater de mulher full time. Mas não muda nada em si, não cresce, não lidera, não evolui. Só reclama, generaliza e se afunda no recalque. Nietzsche chamava isso de niilismo barato, viver sem propósito, só apontando o dedo e vomitando amargura. O Red Pill real, o raiz, não é vingança, é renascimento. É você acordar para a matrix emocional, ver que foi enganado. Sim, mas em vez de virar vítima, virar construtor da tua nova versão. O beta ressentido só inverte o jogo. Antes ele era escravo da mulher, agora ele vive para atacá-la, mas continua emocionalmente preso a ela. Nietzsche te olharia e diria: você ainda é gado, só trocou de dono. Se o teu Red Pill se resume a gritar feminismo é uma merda e xingar mulher no Twitter, tu não entendeu porra nenhuma. Isso é só raiva não resolvida, que te deixa estagnado. É fácil cair nesse buraco. Você se sente traído, percebe que foi feito de otário e aí quer queimar o mundo.
Mas se você ficar preso nisso, vai morrer como um adolescente de 40 anos reclamando da ex, e ninguém respeita isso. Nietzsche falava que o homem precisava criar sentido novo para viver, depois que tudo o que ele acreditava desmoronasse. O Red Pill é isso, matar o homem antigo e construir o novo. Não é sobre mulher, é sobre você, sobre crescer, se desenvolver, criar valor, viver com força e se tornar um exemplo de grandeza masculina. Qualquer coisa diferente disso é só birra mal elaborada. Então olha no espelho e se pergunta: tu virou um homem mais foda depois de acordar para a realidade? Ou só um otário mais revoltado? O Red Pill tem que te levar para cima, não te afundar em fórum de vitimismo masculino. Nietzsche te deixaria uma pergunta só: agora que você sabe, o que vai construir com esse conhecimento? Porque se não for para se tornar melhor, pra que serve essa porra toda? Acordar pro Red Pill é só o primeiro passo. O que você faz depois disso é o que separa o homem forte do beta ruminante. Porque tem muito cara por aí que descobriu a verdade, viu como o jogo funciona e ao invés de evoluir, virou um zumbi emocional que só reclama no grupo de Zap. Nietzsche jamais ia aceitar isso. Ele queria que o homem se reconstruísse, não que ficasse choramingando em voz de macho ferido. O verdadeiro Red Pill te obriga a subir de nível. Não é pra te deixar mais revoltado, é pra te deixar mais foda. É pra te levar à tua versão mais potente, mentalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente. Nietzsche chamava isso de autossuperação. O Red Pill não é fim, é meio. Um tapa na cara pra você levantar da merda e começar a construir um império interno, ou seja, grandeza. Mas o que a gente vê? Um monte de ex-nice guy que agora virou moralista do avesso, só que em vez de flores, agora ele manda hate. Vive apontando defeito em mulher, em sociedade, em tudo, menos nele. Nietzsche detestava esse tipo. Chamava de ressentido, o cara que não consegue se tornar forte, então tenta nivelar tudo por baixo para não se sentir tão pequeno. Isso não é Red Pill, isso é covardia em novo formato. O Red Pill raiz é o que transforma o cara comum em líder. O maluco que para de viver com medo, que desenvolve sua visão, seu negócio, seu corpo, seu círculo. Que olha no espelho e diz: agora sou eu que crio as regras, que entende o jogo e joga pra vencer, não pra reclamar da arbitragem. Nietzsche chamava esse homem de criador de valores. Eu chamo de exemplo de porra de masculinidade que o mundo esqueceu. Então, irmão, se tu tá nessa jornada, entende uma coisa: o objetivo não é saber mais que os outros, é ser mais do que você era. Red Pill sem ação é só masturbação intelectual. E Nietzsche já dizia: o homem que conhece a verdade e não age com ela é mais fraco que o ignorante. Então levanta da cadeira, fecha esse grupo de gado ferido e vai construir a porra da tua grandeza. O homem forte incomoda, irrita, provoca. Sabe por quê? Porque ele é livre. E liberdade hoje, parceiro, é crime não declarado. O sistema não quer gente que pensa por conta própria. Quer gado obediente, homem domesticado, calado, bem comportado que pede licença para viver. Nietzsche já falava: o homem livre é uma ameaça ao rebanho, porque ele mostra que é possível viver fora da coleira. Tu acha que a sociedade moderna valoriza a masculinidade de verdade? Claro que não. Quando um homem é forte, decidido, dominante, ele vira alvo. Chamam de tóxico, de arcaico, de opressor. Mas a real é uma só: o mundo odeia o homem forte porque não consegue controlar ele. E quem não se controla, ataca. Ataca com leis, com mídia, com vergonha social, com discurso mole e doutrinação. Só que o homem forte não se abala, porque ele sabe o valor de viver com autonomia. Ele aceita o peso da responsabilidade, da rejeição, da solidão. Porque ele entende que só há sentido real na vida quando você vive por conta própria, fora do script. Nietzsche via isso como a forma mais elevada da existência: ser o dono do próprio caminho, mesmo que isso custe aplausos. E o homem livre não quer aplauso, ele quer verdade. O beta vive querendo se encaixar, quer ser aceito, amado, elogiado. Vive em função do que os outros pensam. O homem forte, ao contrário, vive em função do que ele acredita. E é por isso que ele assusta.
porque ele não se vende, não se molda, não abaixa a cabeça. E quando a mulher percebe isso, ela respeita. Quando o sistema percebe isso, ele tenta calar. E quando a massa percebe isso, ela odeia. Então segura essa. Se você tá sendo atacado por ser firme, é sinal de que você tá no caminho certo. Liberdade é para poucos, exige coragem, desapego, visão e força, mas é o único caminho que vale a pena. Nietzsche diria: o que não pode ser comandado deve ser temido. Seja esse cara, não peça para ser aceito. Seja o tipo de homem que, só por existir, obriga o mundo a se posicionar. Vamos fechar essa porra com a verdade nua e crua. Tão tentando matar o homem por dentro? O sistema quer você manso, burocrático, domesticado? Quer que você peça desculpa antes de falar? Que abaixe a cabeça no tribunal feminista? Que aceite a coleira do politicamente correto? Quer que você seja previsível, frágil e fácil de manipular? Mas do outro lado, a mulher continua desejando o que sempre desejou: o homem foda, forte, livre. Então me diz, maluco, vai agradar quem? O sistema, que quer te transformar num zumbi inofensivo, pagando imposto e aceitando migalha? Ou vai ser o cara que acorda, constrói, domina, lidera, impõe? Nietzsche diria: a vida é para os que ousam, para os que não se curvam ao rebanho. E o Red Pill de verdade é isso, um chamado pra grandeza, não um convite pra virar hater frustrado. Tu tá vivendo numa guerra invisível, uma guerra por dentro, contra o comodismo, contra o medo, contra essa doutrinação que transforma homem em boneco social. E a única saída é virar alguém que não se pode dobrar. Alguém que, mesmo caindo, levanta com ainda mais raiva no olho e vontade de vencer. Alguém que vive com vontade de poder e não com medo de ofender. O mundo precisa de homens livres, de homens que quebram padrões, que constroem riqueza, que lideram famílias, que inspiram outros. De caras que entendem que liberdade não é fazer o que quiser, é ter força para não se vender por conforto. Nietzsche já dizia que a maior conquista é você mesmo. E porra, se tu não conquistar nem isso, vai conquistar o quê? Então escolhe hoje de que lado tu vai viver. Do lado de quem agrada ou do lado de quem impõe? Do lado de quem rasteja ou de quem cria? Do lado de quem pede ou de quem toma? Porque no fim das contas, só tem uma forma de vencer nesse mundo podre: ser tão livre, tão forte, tão dono de si, que nem o sistema, nem mulher, nem porra nenhuma consegue te parar.